Estamos juntos mais uma vez com você aqui no programa Escola Bíblica, o último encontro dessa semana falando sobre o sábado da criação. E hoje especificamente a gente vai mencionar qual a visão do apóstolo Paulo sobre o sábado. Ontem nós mencionamos o que Jesus fala sobre o sábado, Jesus o Senhor do sábado. Agora, será que os apóstolos, os discípulos, eles observaram o sábado também, mesmo após a morte e a ascensão de Jesus, ao Jesus voltar para o céu? A gente vai entender um pouquinho isso a partir de agora, aqui no programa Escola Bíblica. O convite é feito para você e para os seus amigos também. Tudo isso a partir de agora. Até já! Estamos juntos, programa Escola Bíblica, hoje quinta-feira, fechando a semana e lembrando a você que durante toda essa temporada a gente tem especificado um tema aqui, declarado que o sábado ele continua valendo hoje em 2021. Será? A gente está trabalhando aqui a trajetória bíblica, desde a criação, vários aspectos, várias temáticas, e muita gente tem entrado em contato aqui. A gente percebe o seguinte: muita gente de repente pensou, mas será que vai ser cansativo, né? Será que vai bater na mesma tecla um mês falando sobre a questão do sábado, né? Como adventistas que vocês são, insistindo nessa questão, mas muita gente entrando em contato e dizendo assim: olha, que legal, a cada dia a gente tem percebido algumas ênfases bíblicas sobre esse tema, a importância e a relevância dele também. Deixa eu dizer uma coisa para você que está chegando agora, ou você que já tem acompanhado. Nós temos basicamente mais uma semana desse estudo também. E hoje a gente vai falar sobre Paulo e o sábado. Semana que vem a gente vai para a reta final. Serão 4 encontros, segunda, terça, quarta e quinta-feira. Será a lição 10, 11, 12 e 13. Olha só os temas para você entender aqui. Olha que curioso, hein? Segunda-feira, eu já vou divulgar para você. Segunda-feira a gente vai falar sobre o domingo na Bíblia, que é muita dúvida, muita gente tem essa dúvida acerca do domingo, né? A gente vai falar também sobre o sábado em Daniel e Apocalipse, o sábado em Apocalipse 13 e 14, e a gente vai fechar redescobrindo o prazer do sábado. Se você já tem esse guia de estudos, ótimo, você acompanha com a gente. Se você ainda não tem, é a oportunidade de você pedir nesse WhatsApp que você está vendo aqui embaixo, tá? 12982444449. Muita gente tem entrado em contato com a gente aí, e a gente fica feliz em saber que você tem pedido, que você tem interagido, e sempre que alguém recebe, eventualmente a gente recebe informações nas redes sociais aqui. Pastor, recebi o meu, que legal, chegou aqui em casa, e veja direitinho se você passou todo o endereço certo aí, para que chegue na sua casa corretamente também, tá bom? Tanto através do telefone, quanto através do WhatsApp, você pode pedir gratuitamente o material que a gente está estudando nessa temporada aqui. Nós vamos, porque tem muita coisa boa hoje, orar, e na sequência, não se esqueça de interagir com a gente nas redes sociais também, tá bom? Bondoso Deus, Pai de amor e misericórdia, obrigado porque o Senhor nos sustentou até aqui nessa semana, em meio aos desafios que todos nós temos enfrentado, que o mundo tem enfrentado. Que bom a gente sentir a Tua mão, o Teu abraço. Mesmo as pessoas que se sentem sozinhas agora, tenha misericórdia, as acolha, fale ao coração delas e que as Tuas verdades bíblicas também toquem a nossa vida, o nosso coração no dia de hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Interaja com a gente, tá? Nas redes sociais. A partir de agora a gente está tanto no Facebook ao vivo e recebendo também as suas mensagens no Facebook. Você pode deixar ali no reservado, pode escrever na transmissão também para a gente, ou também no Instagram, escrevendo a sua opinião. Na última postagem que a gente fez, a gente recebe aqui o seu carinho, o seu abraço. O que você quiser escrever, a gente vai estar em contato com você também. Ontem, no estudo de ontem, a gente falou sobre Jesus, o verdadeiro Senhor do sábado, né? Para quem acompanhou, para quem não acompanhou, está no NT Play, tá? A gente pode compreender que Cristo,
ele não veio abolir a lei sabática em especial, ele veio mostrar qual que era a maneira certa de obedecer o mandamento, porque os fariseus, eles colocaram peso sobre peso, lei sobre lei. Então, antes da gente falar sobre o apóstolo Paulo, eu quero só finalizar o tema de ontem, logo no iniciozinho, com algo muito interessante. A gente vai continuar entendendo a importância do sábado para toda a humanidade. Eu quero ler um verso e, na sequência, a gente vai começar a trabalhar com Paulo, com Lucas, o evangelho dos gentios, daqueles que não eram cristãos, né? Mas olha só, Marcos 2, 27, diz o seguinte, é um texto que a gente deixou ontem no finalzinho do estudo. E então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Marcos 2, 27. Deixa eu só fazer um comentário sobre esse verso aqui, tá bom? Quando é mencionado esse texto na Bíblia, que o sábado foi feito por causa do homem, Jesus ele emprega o verbo, ele usa o verbo, que é esse daqui, ginomai, em grego, que faz uma referência à criação original do sábado. Então, quando diz que o sábado foi feito por causa do homem, o sábado da criação. Não é o sábado ali dos 10 mandamentos necessariamente que surgiu para o povo hebreu, não é isso. É o sábado da criação. E esse é o termo usado, ginomai, sábado de Adão e Eva, que Deus deu a Adão e Eva. E depois, a gente continua lendo o verso, diz o seguinte, o sábado foi feito por causa do homem. E a palavra homem, nesse verso, no original, é anthropos, que em grego, aqui é usado como um termo genérico para criatura humana, referindo-se à criação dos primeiros seres humanos como homem e mulher. Então o texto, quando diz assim que o sábado foi feito por causa do homem, o sábado da criação foi feito por causa do ser humano. O sábado não foi dado somente nos 10 mandamentos, ele foi dado na criação. Por isso que é relevante a gente entender que hoje ainda o mesmo sábado permanece. Ele não foi dado apenas pontualmente para o povo judeu num determinado momento, numa necessidade, não. Deus deu no início e permanece ainda. Então as palavras de Cristo, elas confirmam, né, a origem do sábado. No Éden, e desfaz toda essa teoria, né, popular de que o sábado é uma instituição puramente judaica ou israelita, né? Muita gente diz isso. Então, dessa maneira, a gente entende que o 7º dia ele foi criado para toda a humanidade, para a gente adorar o Criador, de várias maneiras, né? Na igreja, ajudando as pessoas, levando o evangelho de salvação, e é isso tudo. Agora a gente vai começar a entrar na questão de Paulo. A gente preparou uma temporada anteriormente, e que está no NT Play, sobre Paulo. Se você já viu, muito bom. Se você não viu, entre no NT Play e você vai ver também. Para Paulo, a fé em Jesus, ela não anula a lei de Deus. Isso é muito importante, porque muita gente diz assim, olha, Paulo é o principal homem da Bíblia que diz que Jesus, ele aboliu a lei, que o sábado não existe mais. Mas a gente vai começar a entender um pouquinho, no texto de Romanos 3, verso 31, diz o seguinte, olha só. Paulo dizendo, anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, pelo contrário, confirmamos a lei. Muitas pessoas que estudam a Bíblia sobre esse assunto do sábado, eles concordam que a igreja durante essa era apostólica, ela observava o sábado. Sempre foi extremamente vigiado a questão do sábado. E algo que é interessante é que o livro de Lucas, quando a gente encontra aqui o médico Lucas escrevendo, o livro de Lucas foi escrito para os gentios. Você sabe quem são os gentios? Os gentios são povos e nações que não eram judeus ou judaicos, né, do povo judaico. Então, muitos anos após a ressurreição de Jesus, Lucas, ele fez questão de introduzir o ministério de Cristo no livro, escrevendo para aqueles que não eram judeus um costume que era muito comum, que era participar aos sábados na sinagoga.
Então, Lucas, ele fez questão de, depois que Jesus morreu, foi ao céu, ele escrever para aquele que não era judeu, que, de fato, o povo judeu permanecia ligado à lei de Deus, ainda mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus e a ascensão dele ao céu. Lucas 4,16 diz assim: E foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Presta atenção numa coisinha aqui. Olha que curioso. Lucas está escrevendo para aqueles que não eram judeus. E ele começou a dizer o seguinte: olha, Jesus, ele tinha um costume de ir às sinagogas ao sábado. Imagine você contando uma história para uma criança, né? Olha, Jesus ia aos sábados para a sinagoga, era o costume dele. Lucas valorizou a vida de Jesus em detrimento do sábado também, dizendo que Jesus guardava o sábado. Lucas poderia ter dito assim: olha, Jesus foi para o céu, hoje não precisa guardar o sábado mais. Você que é gentil, você que está se tornando um cristão, você não precisa mais. Mas não foi isso que ele fez. Lucas 23, verso 56, diz assim, Lucas 23, 56, E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Olha a outra história que Lucas destaca aqui. Lucas está relatando uma outra parte do livro, que existiam algumas mulheres que foram para casa preparar óleo para embalsamar o corpo de Jesus. O sol estava se pondo e no sábado elas descansaram segundo o mandamento. Agora eu queria que você pensasse comigo um detalhe. Lucas ele escreveu muito tempo depois do acontecimento para uma comunidade que era gentílica, né, que não era religiosamente judaica cristã. E ele preocupou com esses detalhes sobre a importância do sábado. Por quê? A questão é justamente essa daqui. Lucas ele queria ensinar os gentios sobre a importância da guarda do sábado. Então a gente começa entendendo que Lucas ele destaca que mesmo após tudo ter se concluído em Cristo Jesus, Jesus ter morrido no nosso lugar, o sacrifício dele, para aqueles que se batizavam, que aceitavam a mensagem de Cristo Jesus, o sábado continuava sendo algo relevante. Não porque era uma lei pesada, aquela lei pesada que a gente mencionou ontem, né? Que os fariseus carregavam, mas porque era um dia de relacionamento mais próximo com Deus e com Cristo Jesus também. Após o intervalo, a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre Paulo agora. Nós falamos sobre Lucas, que trabalhou com os gentios, com os não cristãos, com os não judeus, né, até então. E depois do intervalo, a gente vai falar um pouquinho qual foi a visão de Paulo para com o ambiente que ele viveu pregando também, que era ele era conhecido como o apóstolo dos gentios. E será que ele viveu essa experiência no sábado? Será que ele falou para os gentios guardarem o sábado também? Ele que viveu um tempo depois que Jesus já voltou para o céu? É bem rapidinho, a gente volta já. De volta ao programa Escola Bíblica, estamos com a Bíblia aberta aqui, mas estamos projetando também na TV ao lado aqui, ao fundo, o texto que você vai ler a cada momento, refletindo sobre cada estudo, sempre baseado na palavra de Deus. Sempre a Bíblia trazendo alguma orientação para a gente, alguma mensagem, algum ensino relevante, importante, prático para a nossa vida aqui. Nós estamos estudando hoje sobre Paulo e o sábado. E a gente vai entrar na questão de Paulo agora, mas antes eu queria mandar um abraço para todos que acompanham. Muita gente, o pastor manda um abraço para mim, para minha esposa, para o meu pai, para minha família. Então, em nome de todos os amigos, quero mandar um abraço para você. Infelizmente, não dá para a gente mandar aquele abraço específico para todas as pessoas, mas a gente agradece muito a sua audiência aqui, tá bom? Voltando à questão de Paulo, embora ele fosse conhecido como apóstolo dos gentios, eu falei no bloco anterior, a gente pode até conferir isso em Romanos. Se você ler Romanos capítulo 11, verso 13, é descrito ali. E Paulo, por onde ele ia, ele sempre procurava primeiro uma sinagoga, porque ele tinha um costume
de oferecer aos visitantes uma oportunidade de falar sobre o sábado, de falar sobre Deus, sobre a pessoa de Cristo Jesus. Atos 13 fala sobre isso também, no verso 15. Então, o livro de Atos, ele registra a ida de Paulo e dos companheiros dele a uma sinagoga, em pleno sábado. Então, Paulo vai com seus amigos, onde? Ele vai em Antioquia, da Psídia. A gente pode conferir isso em Atos 13, 14, ou verso 42, ou verso 44, tá bom? Atos 13, versos 14, 42 e 44. Então, Paulo vai até Antioquia com seus amigos, e nessa ocasião, é bem curioso esse contexto ali. Paulo e Silas, eles vão por 3 sábados à sinagoga em Tessalônica. Atos 17, verso 2, traz uma informação para a gente aqui. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados, discutiu com eles com base nas Escrituras. O mais impressionante aqui é que Paulo, ele permaneceu na sinagoga de Corinto durante 1 ano e 6 meses, ele ia lá durante 1 ano e 6 meses, todos os sábados ensinar. Eu quero apresentar para você um outro texto aqui de Atos, Atos 18, verso 4. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos, né? A gente percebe que vários comentaristas, eles relacionam esse hábito de Paulo, nesse culto sabático na sinagoga, com a mesma coisa que Jesus fazia. Paulo fazia o que Jesus fazia. Lucas 4,16 fala sobre isso. Eu quero até mencionar um teólogo do Dr. Alberto Tim. Ele diz o seguinte, sobre a ida de Paulo, né, à sinagoga também. Diz o seguinte: a expressão segundo o seu costume indica que ele frequentava a sinagoga nesse dia, não apenas por motivo evangelístico, mas também litúrgico. O que significa isso? Paulo não ia aos sábados na sinagoga só para pregar, para converter judeus ou gentios em cristãos. Ele ia para adorar a Deus também no dia que Deus orientou. Então isso tem que ficar muito claro. Muita gente fala assim, ele ia lá para pregar somente, para falar de Cristo, ele aproveitava ali que eles iam. Não, Paulo ia com um sentido de adoração no dia que Deus escolheu. E existe um outro comentarista bíblico, que tem até um grande comentário bíblico muito famoso, chamado Matthew Henry. Ele escreveu o seguinte, ele é presbiteriano e diz o seguinte: é bom estar na casa do Senhor no seu dia. Essa era a maneira de Cristo e a maneira de Paulo. Olha só, presbiteriano, não era adventista, mas ele diz o seguinte, que o costume de Paulo era o mesmo de Jesus, que era adorar, estar na casa de Deus no dia dele, que era, no contexto, obviamente, o sábado, né? Igual a Jesus, então, Paulo ia na sinagoga adorar. No estudo, tem até uma explicação interessante que você pode detalhar no guia de estudos ali. Muita informação relevante sobre esse assunto. E eu quero trazer para você uma frase aqui que diz o seguinte: havia muitos gentios tementes a Deus que frequentavam a sinagoga e que guardavam o sábado antes de se tornarem cristãos. Então, os não-judeus se convertiam e antes deles se tornarem cristãos, eles já guardavam o sábado. O relato bíblico diz que naquele sábado, terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé e foram convencidos a continuar firmes na graça de Deus. Esses gentios se tornaram cristãos, depois foram convencidos e se tornaram judeus e depois eles se tornaram cristãos. Então, eles não eram judeus, se tornaram judeus. Depois, Paulo pregou, eles se tornaram o quê? Cristãos. Então, se realmente o sábado, o 7º dia, tivesse sido abolido por Jesus, se essa solenidade, se esse culto ao sábado tivesse sido transferido para o domingo,
Com certeza, essa seria uma oportunidade para ensinar esses conversos novos, esses novos crentes, esses novos cristãos, que o sábado não precisava ser observado mais. Mas não foi isso que Paulo fez. A Bíblia destaca que eles, se convertendo ao judaísmo e ao cristianismo, continuaram na guarda do sábado. E o livro de Atos, ele menciona que há uma discussão num grupo na Judéia, né, em Antioquia ali, dizendo que os gentios não podiam ser salvos se não fossem circuncidados. Existia essa discussão sobre a circuncisão. Então, houve uma necessidade de fazer uma reunião, os líderes se reuniram, os representantes da igreja, ficou conhecido como Concílio de Jerusalém. Então, existia uma discussão. Os novos judeus, cristãos, precisam continuar a circuncisão? Então, a circuncisão era uma marca fundamental judaica, e você já ouviu falar sobre isso, mas nunca foi base de salvação. Esse ritual, essa cerimônia, né, ela era muito usada, ela era necessária na igreja em Jerusalém, e ela foi muito apegada à lei judaica. Então, por isso que essa assembleia, ela questionou a questão da circuncisão. Os novos gentios. Então, Paulo, o que Paulo fez? Ele fez uma viagem, foi até Filipos, olha só a trajetória. Paulo faz uma viagem com Lucas, com Timóteo, com Silas, na segunda viagem dele. Depois que eles permaneceram alguns dias, não tinha sinagoga para eles congregarem, não tinha um lugar de adoração. Sabe o que eles fizeram? No sábado, eles procuraram um lugar apropriado para adorar a Deus. E Lucas registrou isso. Então, Paulo estava nessa discussão ali sobre a questão da circuncisão ou não. Ele viajou com seus amigos e não tinha uma sinagoga. E o que ele fez? Agora eu vou adorar a Deus quando? Que dia? Olha o que diz Atos 16, verso 13. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Então, Paulo numa viagem, imagine hoje, você faz uma viagem, eu faço uma viagem, e de repente não tem uma igreja para você ir. O que Paulo fez com os amigos? Se reuniram no dia de adoração, que era o costume, no sábado, e fizeram um culto a Deus ali. E a gente pode destacar algumas coisas interessantes nesse texto aqui. Eu quero apresentar para você alguns pontos interessantes. Olha só. Parece que a congregação, na maioria, era composta por mulheres. O texto diz isso. Vou até voltar o texto para você ler comigo aqui. No sábado, saindo da cidade à beira do rio, onde vos pareceu haver um lugar de oração, assentando-se ou assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido. Então tinha muita mulher adorando a Deus, né? Paulo se reuniu ali e levou uma mensagem no sábado para muitas mulheres. Então, a maioria daquele contexto ali eram mulheres. O segundo ponto, essa podia ser uma das razões de não haver uma sinagoga na cidade. Por quê? Para isso, seria necessário um quórum, uma quantidade de pelo menos 10 homens. Possivelmente não existia uma sinagoga porque não tinha homens suficientes ali nessa reunião judaica cristã. Tinha muitas mulheres que se converteram, mas homens poucos. Então, o último ponto, porque o nosso tempo basicamente termina, né? Tudo indica que não parece se tratar de uma reunião de judeus, mas sim de gentios que, assim como Cornélio, adoravam o Deus verdadeiro. O nosso tempo se foi. Paulo, em cima de tudo que nós lemos aqui, tantos outros textos que você pode encontrar também no nosso guia de estudos, ele, assim como Jesus, ele guardou o sábado. Segunda-feira a gente vai falar sobre o domingo na Bíblia, um tema muito importante. Eu quero convidar você. Que Deus te abençoe, que Ele conceda a você um excelente final de semana, um sábado tranquilo na presença de Deus e que Ele continue abençoando muito a sua vida. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse estudo, pela trajetória de Paulo, porque ele entendeu o quanto o sábado era importante para ele descansar em Cristo Jesus. Nos ensine isso a cada dia. Nos ajude a vivermos conforme o Teu querer e a Tua vontade.
te agradecemos e pedimos a tua bênção sobre esse próximo sábado que virá. Que muitas pessoas que estão acompanhando agora esse estudo possam ter a experiência de viver o sábado ao teu lado. Oramos em nome de Jesus. Amém.